Próxima questão, acompanha aí. Qual das partículas abaixo possui maior raio atômico? Qual das partículas abaixo possui maior raio atômico? Aí, pessoal, volta aí para aquela tabelinha que a gente já falou aqui para vocês, tá? Rapidinho, ó. O cloro tá aqui, ele tem 3 camadas, tá no terceiro período, né? O enxofre tem 3 camadas, está no terceiro período. Então já sei que vai ser o cloro ou o enxofre. Porque o potássio e o cálcio, se a gente for lá na tabela, para cá, vem comigo. Mas, se você olhar na tabela, você vai ver que o cálcio e o potássio, nesse caso, eles não vão... Olha aí a tabelinha, tá aí já a tabelinha. Eu tenho que olhar na tabela que vem no vestibular, vai aí na telinha aí. Olha aí a tabelinha aí na telinha. Ó... Eu vou ter aqui o cálcio, ele está aqui na terceira camada, no terceiro período. O potássio também está aqui no terceiro período, tá? O cloro, ele está aqui, ó, no segundo período, e o enxofre está aqui, no terceiro período, tá certo? Então, o que é que acontece? Lá na questão... Ele perguntou, vai para cá, vem comigo aqui, vestibulando. Lá na questão, ele perguntou qual dos elementos abaixo possui maior raio atômico, tá certo? Então, essa questão é bem interessante, eu gostaria que vocês agora acompanhassem aí na tabelinha, na telinha, por favor, porque é uma questão bem, assim, um pouco difícil para o aluno que não entendeu direito essa propriedade periódica raio atômico. Observe que o cálcio ele tem 4 períodos, tá? Mas ele é da família 2A, ele está no 4º período e ele é da família 2A. O potássio a mesma coisa, ele é do 4º período e é da família 1A. Então, observe que esses dois aqui estão no terceiro período. Eles estão no terceiro período, tá? Só que eles ganharam elétron. Então, quando eles ganham elétron, a eletrosfera deles vão aumentar mais, vão espalhar mais. Então, como eles são do terceiro período, tá? Vocês poderiam dizer, não, eles vão ser menor que o cálcio e o potássio. Por quê? Porque eles são do 4º período. Só que o cálcio tem 2 elétrons na última camada, e aqui ele está Ca mais 2. Significa que ele perdeu 2 elétrons, tá? A mesma coisa aqui, ó. Ele perdeu 1 elétron. Então, eles não estão mais no 4º período, eles já passaram, então, por terceiro período, porque o potássio é da família 1A, como ele apareceu aí K+, ele perdeu 1 elétron. Então, ele perdeu 1 elétron que era da última camada, então ele não está mais no 4º período, ele passa para o terceiro período. O cálcio está Ca mais 2, o cálcio é da família 2A, ele tem 2 elétrons na última camada, só que mais 2 significa que ele perdeu 2, então, em vez de estar no 4º, ele vai estar no terceiro período, tá? Então, aqui, ó, que era 4 e 4, já não vai ser mais, vai ser todos no terceiro período. Tanto aqui, tá? Vão ser no terceiro período. Então, no terceiro período, é como se o cálcio tivesse o terceiro período, que ele perdeu os 2 elétrons, então ele não tem mais a 4ª camada, ele vai para o terceiro período. Só que desses dois aqui, ó, do terceiro período, eles ganharam, eles são do terceiro período, mas eles ganharam o elétron. Então, eles se tornam maior, tá? E entre esses dois, quem vai ser o maior? Como o cloro tem maior número de prótons, ele vai atrair mais esses elétrons. Então, o cloro vai ser um pouco menor que o enxofre. Por isso que fica a letra D. Ok, vestibulando? Então, eu vou relembrar para vocês, vai para cá. Eu vou lá na tabela para mostrar a vocês novamente essa questão, porque é uma questão muito interessante. Eu aconselho a vocês, vestibulando, que pegue essa aula, daqui uns 4 dias ela vai estar lá no nosso blog, mas já existe lá mais de 300 aulas, mas daqui uns 4 dias você vê essa aula, assiste no Alan House ou em casa, rever de novo, tira a dúvida com o seu professor, com quem você está estudando, porque é uma questão muito interessante, ó. Vamos lá para a telinha, olha aí na telinha. Aqui, ó, o potássio e o cálcio estão no 4º período, tá aqui, ó. Então eles possuem 4 camadas, que estão no 4º período, é porque possui 4 camadas, tá certo? Agora, o que é que ocorre? Eu vou só mudar aqui a cor da caneta para explicar melhor aqui para vocês, tá? Rapidinho. Pronto.
Ó, o enxofre e o cloro estão aqui, ó. Estou marcando aí de branco aí para vocês, ó. Eles estão do terceiro período. Eles eram para ser menor que o cálcio que está no quarto período, tá? Só que acontece que o cálcio perdeu os elétrons da última camada, então ele pulou para o terceiro período. Então ficaram todos aqui no terceiro período, tá? Acontece que o cloro ganhou um elétron, então ele aumenta, ele está no terceiro período, mas ele ganhou, então ele aumenta. E o enxofre ganhou 2, ele aumenta mais ainda. Por isso que o enxofre ficou o maior lá nas outras opções, ok? Então é para cá, vestibulando. Então discuta essa questão, se tiver dúvida, vai aparecer aí, entra aí no meu Twitter, tá certo? Entra no nosso blog, no nosso e-mail, o Jonathan tá botando aí o Twitter para vocês, tá? Mas não deixem de rever essa questão, porque ela vai ser muito interessante para você que está pegando esses tópicos aqui da aula de hoje de propriedade periódica, tá? Então voltando à questão aí, ó, acompanha aí na telinha, ó, qual das partículas baixas possui maior raio atômico? Então lembre-se, o cálcio ele é para ser da família, ele é da família 4, ele está no quarto período. Se ele está no quarto período, era para ele ter 4 camadas, só que ele perdeu 2 elétrons, ele só tem 2 na última camada, então na verdade ele está no terceiro período. Potássio é a mesma coisa, o potássio ele tem 4 camadas, só que ele perdeu um elétron, então ele passa para a terceira camada. O cloro também está na terceira camada, lá na tabela, e o enxofre está na terceira camada. Só que o cloro ganhou 1, então ele aumenta um pouco, porque vai ser mais um elétron na eletrosfera, então uma nova distribuição. E o enxofre ganhou 2, então ele vai ter uma nova distribuição, porque os elétrons se repelem. Por isso que o enxofre vai ser o maior, porque todos estão no terceiro período, tá? Só que o enxofre, ele ganhou 2 elétrons, então se ele ganhou 2 elétrons, ele vai expandir a sua eletrosfera mais do que o cloro, que só ganhou 1 e que tem mais prótons do que ele. Como o cloro tem 17 prótons, o enxofre só tem 16, esses prótons positivos vai puxar mais a eletrosfera para ele. Então, uma questão muito boa para vocês rever isso daí de raio atômico, ok? Vai para cá, vestibulando. Então, comenta essa questão, se tiver dúvida, entra aí no Twitter, no nosso blog, entra aí no meu Orkut, Prof. Luiz Carlos, o pessoal está entrando também lá no Orkut, PROF, de professor, PROF, Luiz Carlos, Luiz com S, manda sua dúvida, tira essa pergunta, assista essa aula depois, né? Está sendo ao vivo, mas depois eu vou botar ela como já botei lá no blog, né? Tem mais de 300 aulas lá, você rever e tira essa dúvida com a gente, ok? Vamos para mais uma questão agora de propriedade periódica, como eu disse para vocês hoje, acompanha aí. A equação, aí ele colocou aí, sódio mais 5,1 eletronvolts, lembra que isso aqui é energia, tá? É energia, né? A unidade de energia no sistema internacional é joule, mas em escala atômica a gente usa uma outra energia, eletronvolts, é como quilômetro, centímetro, né? Ok? Então vamos repetir, a equação Na, sódio no estado gasoso, mais 5,1 eletronvolts, formando o cátion Na+, e liberando um elétron. Então observe que essa equação aí, ele pegou uma energia, na verdade, o que foi que ele fez com essa energia? Simplesmente estava o Na neutro e apareceu aqui o Na+. Nós vimos quando eu tenho um elemento X, e quando ele aparece X+, significa que ele perdeu o elétron. Então aqui essa equação fez o quê? Arrancou um elétron do sódio, ele estava aqui puro e apareceu aqui Na+. Cuidado que os vestibulandos, eles não gostam, quando ele vê equações assim, ou gráfico, ele quer cair logo fora da equação, ele tem dificuldade. Mas ó, vestibulando, aproveita aqui na minha aula aqui com o professor Luiz Carlos, ó, ele tinha aqui, essa equação está dizendo que essa energia, tá, arrancou um elétron do sódio, ó, Na+, e pegou esse elétron e arrancou. Tá vendo como é fácil? Então, essa equação está dizendo que ele pegou o átomo sódio aqui no estado neutro, sem mais nem menos, a matéria neutra. Com essa energia, ele transformou no Na+. Então, ele pegou o sódio que estava neutro, na química, quando ele está só Na é neutro, e colocou Na+. Então, significa que ele arrancou um elétron. Se fosse Na2, teria arrancado 2. Né? Nesse caso, ele arrancou um elétron. E olhe que o sódio está no estado gasoso. Está isolado, está o átomo sozinho, então foi o que eu disse, isso chama-se energia ou potencial de ionização.
né? É a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso. Então o Na estava no estado gasoso, está lá o Gzinho de lado, tá? E arrancou um elétron Na+. Então isso chama-se energia de ionização. Olha a resposta que eu botei, alternativa D, energia de ionização. Foi interessante aí, né, vestibulando? Eu disse, olha a resposta, eu pensei que eu tinha escrito alguma coisa e só coloquei a opção D. Mas é isso mesmo, ó, para cá, estamos aqui desde 8 horas, né, todos os dias. Então, às vezes, o cansaço, eu saí direto aí da eleição, todos sabem que eu sou vereador aqui na cidade de Natal, a gente saiu numa eleição complicada e quando terminou a eleição já começamos os aulões, terminou domingo, na segunda começamos nossos aulões que a gente dá todo ano aqui, em parceria com a TV União. Então, o cansaço é pouco, mas a gente, né, vai passando aqui as informações para vocês. E agradeço também a todos os professores que estão me ajudando, né? Hoje, nós estamos sempre com vocês aqui a partir das 20 horas. Na segunda-feira a gente para um pouquinho, de 9h30 a gente para, aí vem um programa aqui da emissora, tá? E de 10h30 a gente retorna, tá? Porque tem alguns alunos também que trabalham, outros que estudam à noite, aí quando chega em casa pega essa revisão um pouco mais tarde, ok? E nós vamos estar aqui, depois do programa também, vamos estar inclusive com o professor César de Química, dando questões aqui para vocês, ok? Então todas as noites, 20 horas, liga na TV União. Se você ligou e está passando algum programa depois das 20 horas, então logo em seguida nós retornamos também às aulas, ok? E de 8 horas, todos os dias nós estamos com vocês, beleza? Então, vestibulando, olha aí, voltando para a questão. Então, olha como você vai ler isso quimicamente falando. Você tem aqui um átomo isolado, sódio, tá? E ele apareceu sódio mais. Então, quando eu tenho um X e aparece X mais, significa que ele perdeu o elétron. Como ele está no estado gasoso, X gasoso, significa que essa energia, eletronvolta é energia, tá? Foi uma energia que arrancou esse elétron. Então, essa energia é chamada de energia de ionização ou primeiro potencial de ionização. Primeiro que arrancou um elétron. Se arrancasse um segundo elétron, seria segundo potencial de ionização. Então, letra D. Ei, ó, para cá. O que é potencial de ionização ou energia de ionização? Eu já disse aqui nessa aula. É energia necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Ok? Beleza? Então, essa é a equaçãozinha de que a gente falou. Vamos para a próxima questão.